Olá, turma. Na aula de hoje nós vamos começar o capítulo 13, né? Começar a parte de ecologia da ciência que fala a relação dos seres vivos com o ambiente. É, caso queiram seguir com o livro, né? Então, capítulo 13. Bora lá. Gente, é, o que é ecologia, na verdade? Ecologia é a ciência que vai estudar a organização dos seres vivos e a relação entre eles e o ambiente. A primeira coisa é que a ecologia ela vai ter os níveis de organização, o ecossistema, os níveis, o nicho ecológico, o habitat, os níveis tróficos, a cadeia alimentar, a teia alimentar, fluxo de energia, o ciclo da matéria, as pirâmides, né, ecológicas, a dinâmica de população e a resistência ao meio. Nessa unidade, nós vamos ver até o fluxo, o ciclo da matéria, né? Que é o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono, de tudo que a gente vai ver nessa unidade. Então, começando. Os níveis de organização, para que eles servem? Então, primeiro a gente tem a célula, o conjunto de células vai formar um indivíduo, esse indivíduo vai formar uma espécie, essa espécie ela vai precisar, que a gente pode chamar de indivíduo, né? Essa espécie ela vai originar uma população, que são seres da mesma espécie em um ambiente, comunidade, que são o conjunto de diferentes populações em um ambiente, o ecossistema, a relação que o animal tem com o ambiente, e a biosfera, que é o local que esse animal sobrevive, com as características é, níveis bióticos e abióticos, né? Os fatores bióticos e os fatores abióticos. Então, vamos aqui, ó. Tem lá um átomo, que é a menor parte de uma molécula. Nós temos uma molécula, nós temos organelas, se transformou em um conjunto, se transformou em uma célula. Essa célula ela vai se transformar em um indivíduo, né, de uma espécie. Então aqui a gente tem de lobos. Isso aqui é uma espécie. Nós temos um único ser vivo aqui, tá? A única espécie. Logo em seguida, seguindo a certinha aí do lobo-guará, nós temos uma população. Nós temos aqui 5 lobos, não é isso? Então, nós temos uma população de lobos. Aqui em cima a gente já tem uma comunidade. Então, nós temos os lobos, nós temos as serpentes, as gramas, as gramíneas e a árvore. Então, aqui a gente já começa a ver que é uma comunidade. Então, a gente tem seres vivos, né? E nós temos aqui as plantas. Logo em seguida, a gente tem o ecossistema, que são os fatores bióticos, que é os que têm vida, ou seja, as plantas, as aves, o lagarto, a serpente, as árvores, e o abiótico, né? A gente tem aqui a chuva, os raios solares e as nuvens. Como é que tudo isso vai ficar organizado? Tudo aqui que a gente viu, ele vai estar organizado na biosfera, que é o planeta. É a porção viva e não viva dos seres vivos que vão estar em um ambiente. Então, como eu falei a vocês, espécie é o grupo de indivíduos, né? De todos os indivíduos que cruzando entre si deixam descendentes férteis. Então, eles vão ter filhotes. Isso eu vou ter uma espécie, tá? Logo em seguida, a gente tem uma população, que é um grupo de determinada espécie, em uma determinada área, numa época do ano. Então, vamos dizer que agora é a época do caranguejo. Então, a gente vai ter uma população de caranguejo, né? Dependendo da época, tá bom? Então, uma comunidade é o agrupamento de populações de uma determinada área e período.
Então, naquela área ali onde tem os caranguejos, a gente também tem cavalo marinho, a gente também tem camarão, a gente pode ver é, várias outras espécies, plantas, né? Isso. Então, ali a gente tem uma comunidade, né? E logo em seguida a gente tem um ecossistema. Então, vai ser uma comunidade e o meio ambiente, seres vivos, mais seres não vivos, parte biótica e parte abiótica, os fatores bióticos e fatores abióticos. Isso vai ser a classificação para o ecossistema. Então, a gente vai ver comunidade, como é que aqueles seres eles sobrevivem àquele ambiente, né? Então, os seres vivos e os não vivos, né? Como eu havia dito, o Sol e em relação aos lobos aí. A biosfera e a Terra compreendem o lugar, né? Então, bio quer dizer vida e esfera camada. Então, é a camada vida viva da Terra, né? O conjunto de todos os ecossistemas e é o maior ecossistema. Então, os ecossistemas, como os componentes bióticos, são seres vivos, e os componentes abióticos eu tenho o próprio meio ambiente, que são os fatores físicos e químicos. A gente tem a luminosidade, a gente tem a umidade, os nutrientes que tem no solo, a temperatura, o vento, né? A variação de temperatura, como eu já havia dito, a própria água. Aí eu falo para vocês que tudo isso é importante, mas a outra coisa também é o habitat e o nicho ecológico. O habitat é o lugar onde vive o organismo, né? Onde vive o ser vivo, aquele indivíduo, né? Aquela espécie. Um exemplo de habitat, a gente tem o habitat dos golfinhos, né? Então eles vivem em alto mar, tá bom? Esse é o habitat dele. O nicho ecológico é a função, é a interação que ele tem com o meio ambiente e outros seres vivos, que seria as profissões. Exemplo, a gente pode falar de novo. Então, qual a função do golfinho, né? Ele tem, ele tem a função de reproduzir em algumas áreas, eles são alegres, isso é a função dele, é a profissão dele, né? Ele solta um sonar, é um som que vai localizar outros golfinhos e assim fazer a ecolocalização. A gente tem vamos dizer, os animais que são parasitas. Quais são as funções dele? Por exemplo, a gente tem algumas plantas que elas são parasitas. É o habitat dela, habitat terrestre, né? Tá no solo. E qual o nicho ecológico dela? Ela tirar nutrientes de outras plantas para sobreviver. Então, o estudo do ecossistema, a gente também vai ver o fluxo de energia, o estudo, né, de posição relativa do organismo e o estudo do ciclo da matéria. Nós vamos também ver os níveis tróficos, né, o agrupamento, como a gente consegue agrupar em relação à nutrição. Então, só dando um spoiler aqui, a gente vai ver os consumidores primários aí nos níveis tróficos, secundários, terciários, quaternários e os decompositores. Os níveis tróficos, eu tenho os produtores, os consumidores primário, secundário, terciário e quaternário e os decompositores, como eu havia dito, né? Só que antes de chegar aí nos níveis tróficos, a gente tem que falar muito sobre as relações ecológicas, né? Então, relações ecológicas são os fatores bióticos que vai ter no ambiente, né? A relação de um animal ou de uma planta, de um ser vivo com outro ser vivo ou com o ambiente. Então, a gente tem as relações que são harmônicas e as relações desarmônicas, interespecífica, que ocorrem entre espécies diferentes, intraespecíficas dentro da mesma espécie, tá?
Então, os tipos de relações que a gente tem são relações harmônicas, aquelas que eles conseguem se ajudar entre si, sem troca, né? De algo em troca. Desarmônica é quando tem uma desavença, quando elas não se dão bem. Uma interespecífica ocorre entre espécies diferentes. Intraespecífica é com a relação que ocorre dentro da própria espécie. Então, as relações harmônica interespecífica, a gente tem das esponjas, né? Que elas usam até a ligação, elas são positivas, né? Isso. As colônias, né? Aí a gente tem os poríferos, as esponjas, que elas têm uma relação harmônica, uma relação boa interespecífica, que é dentro da mesma espécie. Aqui a gente também vê mais, ó, recifes de corais, anêmonas. Uma sociedade, ela não tem uma ligação física, mas o que que acontece? Ela tem a divisões de castas, ou seja, divisões de organização, né? Então, uma sociedade ela é bem organizada. Cada animal, cada indivíduo daquela população, daquele lugar, ele vai ter a sua função. Então, a gente tem o zangão, a gente vai ter as operárias e a rainha. As operárias, elas sempre vão trabalhar em prol de alimento para a rainha e cuidado com a própria colmeia. No exemplo das abelhas, o zangão é a mesma coisa, ele vai ser o fiscal, o chefe, e vai permitir que essa colmeia ela não seja é, prejudicada, tá? E ajuda também na reprodução. Nós temos outra relação interespecífica, harmônica, é a união. Então tá, todo mundo aqui já viu uma árvore cheia dessas manchinhas. Já viram? Então, essas manchinhas aí são fungos, são chamados de líquens. Ele tem uma função de beneficiar, né? Ou seja, ser um indicador de que o ambiente ele está sadio. A outra coisa é que a gente também tem aí a própria colmeia, a gente tem uma relação interespecífica entre parasitas, as a outra relação que a gente tem aqui é a das bactérias, né? E o rizoma, que ela vai dar nutriente para as hifas e ajudar também as árvores. Protocooperação é a união, também uma relação harmônica, tá? É a união não obrigatória. Então, a gente tem aqui esse peixe não, essa ave, que ela limpa os dentes do jacaré. Então, é uma cooperação. Tanto o jacaré se beneficia, quanto o outro animal se beneficia. A gente tem aqui o búfalozinho e uma ave aqui, ó, como vocês podem ver, limpando o búfalo. A mesma coisa, tirando parasitas dele. Nós temos o Nemo e uma anêmona aqui, ó. O que é que ela faz? Protege o Nemo, né, de predadores. E aqui a gente também tem um caranguejo usando aqui uma concha para se esconder. Então, é uma protocooperação. Temos também o comensalismo. O que é o comensalismo? Ela é positiva para um e negativa para o outro. Então, a gente tem aqui o peixe surfista, né? Que ele vai tirar nutriente, quem vai se beneficiar mais aqui vai ser o peixe, né? Ele vai tirar nutriente, vai se alimentar do resto de comida que o tubarão se alimentou. Inquilinismo, ela é positiva por um lado, negativa por outro. A gente pega o inquilinismo assim, as árvores, né? Era moradia sem prejuízo. Então, essas árvores, essas plantas, elas
habitam, né, em outras árvores e não tiram o sustento. Pelo contrário, nós temos as relações desarmônicas que a gente vai estudar na próxima aula. A gente estuda as relações desarmônicas e também vamos estudar os biomas, né, os tipos de biomas e voltar para fluxos de energia, tá? Até a próxima aula.